Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Nicole e no vídeo de hoje, a pedidos de um inscrito, eu vou ensinar vocês a desenharem essa carta de tarô linda. Então se você curte tutoriais e quer aprender a desenhar, já se inscreve aí no canal e bora pro vídeo! O primeiro passo é abrir a guia de desenho, então você vem em ferramentas, guia de desenho e aí ativa essa guia quadriculada. A cor que eu vou usar é esse azul escuro, mas eu vou deixar a minha paleta de cores aqui para vocês. E o pincel que a gente vai usar vai ser aqui na biblioteca tinta e vai ser o pincel tinta seca. Eu vou usar ele no tamanho de 20%. E a gente vai fazer, a primeira forma que a gente vai fazer aqui é um grande retângulo. Eu vou fazer ele do tamanho 22 quadradinhos de altura por 12 quadradinhos de largura. Eu vou deixar a configuração da minha guia de desenho para vocês aí copiarem e o quadradinho ficar do mesmo tamanho que de vocês. Com o nosso retângulo pronto, agora a gente vai criar um novo retângulo um pouquinho menor aqui dentro. Eu vou passar as medidas para vocês. Eu vou deixar aqui na parte de cima 4 quadradinhos de distância da linha de cima, né, na largura. E aqui nas laterais eu vou deixar 2 quadradinhos de cada lado. E aqui descendo para baixo, ops, ficou errado aqui. Descendo aqui, eu vou deixar 5 quadradinhos de distância, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, isso, de distância da linha de baixo. Então, vai ficar um retângulo um pouco menor dentro desse retângulo maior. Só que eu fiz os dois na mesma camada. Eu vou separar usando essa ferramenta de laço e eu vou traçar em volta. Essa ferramenta aqui, mão livre, você traça em volta. 3 dedos, arrasta para baixo na tela e clica em cortar e colar. E aí ele vai separar as camadas. E aí você tem um retângulo em cada camada, né? Feito isso, agora a gente vai abrir uma nova camada e eu vou fazer os detalhes em cima e embaixo. Aqui em cima eu vou fazer uma linha reta com 2 quadradinhos de distância e aqui embaixo uma linha reta com 3 quadradinhos de distância do retângulo maior. Agora a gente vai abrir uma nova camada em cima do retângulo maior. E a gente vai arredondar os cantinhos desse retângulo. Para isso, eu vou ensinar vocês como fazer, tá? Para isso, eu dou um zoom bem grande e eu venho aqui por cima mesmo, na camada nova, né? E faço aqui um cantinho arredondado, utilizando de guia a linha que eu já tenho pronta, né? Desenhada. E aí, você vai repetir esse processo de desenhar os cantinhos nos 4 cantos do desenho. Pronto, os nossos cantinhos já estão arredondados. Agora a gente vai vir na camada do retângulo maior, vai pegar uma borracha e vai apagar esse cantinho pontudo que tem aqui, né? A gente vai apagar o pontinho, o canto anterior. E aí isso vai arredondar todos os cantinhos e vai ficar bem bonitinho. Pronto, os 4 cantinhos arredondados. Técnica super simples de fazer, bem eficiente. Agora eu vou desligar essa guia de desenho, a gente não precisa mais dela, para o nosso desenho ficar clean, né? Eu só vou apagar ali aquela pontinha que tá me incomodando. E aí a gente já pode partir para o próximo passo, que vai ser as folhas, né? Aqui, aqueles ramos que eu vou fazer na lateral desse retângulo menor. Eu vou começar uns ramos assim, né? Umas linhas, e a gente vai fazer umas folhas, vou mostrar. Vou abrir uma nova camada. E com essa nova camada a gente vai continuar com o pincel tinta seca, só vou diminuir o tamanho dele para 10%. E eu vou começar fazendo os galhos e depois as folhas. Então eu vou começar com o galho principal. E aí, ops, mexi o iPad aqui. E aqui desse galho eu vou tirando vários galhos principais. E eles vão ser onde a gente vai colocar as folhas. Eu vou fazer nessa lateral e na parte de cima e depois a gente vai duplicar e inverter. E aí você não precisa fazer isso aqui com uma maestria, tá, gente? São linhas simples, um pouco curvadas. Você faz da forma que você conseguir. E você pode fazer as folhinhas redondinhas, então as folhinhas redondinhas, bonitinhas assim. Ou você pode fazer da forma que eu vou fazer aqui na minha arte. Eu vou fazer umas folhas mais orgânicas e compridas assim. Também são bem fáceis de fazer, é só você subir o pincel e descer um pouquinho mais afastado. Bem simples e as folhas não precisam ficar iguais. Folhas são orgânicas e bem diferentes umas das outras.
todas as nossas folhas prontinhas. Eu só vou pegar minha borracha aqui e vou apagar algumas que eu saí, né, de propósito aí para fora da carta. Eu queria esse efeito como se tivesse transpassando, não sei como fala, enfim. Eu queria esse efeito. Você pode fazer também, só não esquece de apagar depois todos os excessos, né, para não ficar feio. E agora a gente vai fazer o que eu tinha falado antes, a gente vai pegar essa camada e vai arrastar para a direita e vai duplicar. E aí você vai vir nessa ferramenta aqui e vai virar vertical e virar horizontal. E aí a gente tem essa camada duplicada, só precisamos ajeitar esse ponto aqui e lá do outro lado que ficou sobreposto. Então você vai vir na camada que a gente duplicou, vai vir com a borracha e vai apagar o galho que está sobre o outro. Você pode apagar esse galho que a gente acabou de duplicar ou você pode apagar o de baixo. Eu vou fazer os dois. Eu apaguei um pouquinho do que a gente duplicou e vou vir na outra camada e vou apagar a pontinha da outra folha. E agora a gente vai fazer a mesma coisa lá embaixo no outro galho. Pronto, as nossas folhas estão prontas. E agora você pode mesclar essas duas camadas, né, de galhos e folhas. E vamos abrir uma nova camada e continuar com o pincel tinta seca e a gente vai preencher esses espaços em brancos. Eu vou preencher com bolinhas. Por que bolinhas? Porque é fácil, rápido e fica bonitinho. E aí você varia aí o tamanho das bolinhas, tá? Bolinhas pequenas, maiores e vai preenchendo todos esses espaços. Viu como fica bonitinho e simples de fazer? Agora a gente vai fazer a ilustração dentro da carta. Então você vai vir aqui nas camadas e vai abrir uma nova camada em cima de tudo. Continua com o pincel tinta seca, o mesmo tamanho que a gente está usando, 10%, e vou fazer um círculo. Então vou fazer esse círculo aqui, vou fazer a conexão, não vou soltar da tela, não solta a caneta e bota o dedo na tela. E aí vai fazer esse círculo perfeito. Vem nessa ferramenta de mover aqui, ó, e centraliza. Quando aparece essa linha azul, é porque está centralizado. E aí a gente fez esse círculo e agora a gente vai duplicar esse círculo, vai vir na ferramenta mover e vai aumentar o tamanho dele um pouquinho. O nosso objetivo é esse vão aqui. O uniforme aqui embaixo tem que estar ligado, tá, gente? Tem que estar nessa opção. E aí você vai ajeitando aí para ficar um vãozinho entre um e outro. A gente vai diminuir a opacidade dessa camada, desse segundo círculo, porque depois a gente vai deletar ele, tá? Vou explicar. Abre uma nova camada e agora a gente vai desenhar os raios de sol e para isso a gente vai ligar a guia de desenho novamente. A gente não quer o quadriculado, então vai em editar a guia de desenho e clique em perspectiva. Eu já ensinei vocês a desenharem com perspectiva, eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição. Você vai clicar aqui bem no meio do círculo. Ah, mas não ficou muito no meio, não tem problema, você pode mover até ficar bem centralizadinho. E aí a gente vai fazer com isso os raios de sol. Então muda aí a cor da linha para preto para você conseguir enxergar. E aí pode clicar em OK. Nessa nova camada, ó, ficou bem no meio, tá? E aí tem todos os raios de sol aí pra gente desenhar. Nessa nova camada, você vai clicar nela e vai ligar a assistência de desenho. Com a assistência de desenho a gente vai conseguir fazer linhas retas e vai ficar bem mais fácil, tá? Vou diminuir o tamanho do pincel para 5%. E o que a gente vai fazer? Por que eu fiz esse círculo? Porque todos os raios de sol vão começar no círculo que tá com a cor menor, tá? Então vai ficar uma diferença aí, uma distância entre os raios de sol e o sol em si. E aí você vai fazendo aí o raio de sol, é bem simples de fazer, eu faço ele falhadinho assim. E aí todos têm que terminar nesse círculo que tá com opacidade mais baixa. E aí você vai fazendo aí por volta de todo o seu sol.
Pronto, meu último raiozinho de sol. Agora eu vou desligar a guia de desenho para a gente conseguir enxergar melhor. E eu vou deletar aquele sol que estava com opacidade baixa, né? Aquele círculo, o segundo círculo que a gente fez. E olha como fica legal essa distância entre os raios e o sol. Se você quiser, você pode desenhar mais raios. Eu vou fazer só esses aqui, já tá legal. E as linhas da nossa carta já estão prontas, então eu vou selecionar todas as camadas, arrastando elas para a direita e vou agrupar. E agora a gente vai começar a pintura, então eu vou abrir uma nova camada e vou colocar por baixo de tudo, ó. Esse novo grupo ficou só as linhas e a nova camada a gente vai começar a pintura. Eu vou trocar de pincel, eu vou querer uma pintura bem simples, então eu vou pegar o pincel monolinha. Ele fica aí na sua biblioteca de pincéis em caligrafia. Eu vou começar a pintura com esse verdinho aqui e com ele a gente vai pintar essas duas barras aqui da carta de cima e de baixo. Como que eu vou fazer? Eu vou contornar na nova camada, né? Eu vou contornar o pedaço que eu quero pintar, bem rente à linha principal. E aí eu vou usar o drop color, eu vou fazer esse tipo de pintura para a carta inteira. Contornei, fechei tudo e aí eu uso o drop color para jogar a cor. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, eu vou contornar o formato, né? Onde eu quero pintar. E assim é bem mais fácil de pintar blocos grandes, né? Fica bem mais simples. Cuidado para não sair da linha aqui, eu dei uma saída um pouquinho, vou apagar e vou refazer. E aí você tem que fechar bem a forma que você quer para usar o drop color. E aí você puxa a cor e joga para dentro. E eu vou usar essa técnica de drop color na pintura da carta inteira. Então vai ser basicamente a mesma coisa para todas as cores. Pronto, todas as cores. Agora faltam os textos. Tem um texto aqui em cima e um texto aqui embaixo. Você vai vir aqui em ferramentas e adicionar texto. Adicionar texto. E aí você vai escolher, né, o que vai escrever. Eu vou escrever com uma fonte vintage, ela chama Persephone. Tem várias fontes no site da fonte, você pode baixar aí inúmeras fontes. Eu vou escrever com o azul mais escuro. E eu vou escrever aqui em cima XX, os dois maiúsculos, tá? Então, os dois em caixa alta. Vou pegar eles e vou centralizar aqui na minha carta. E aí eu vou fazer o seguinte, para escrever, tá muito grande, eu vou dar uma diminuída. Para escrever o texto embaixo, eu não vou abrir o texto, eu vou duplicar esse texto aqui. E aí eu vou mover ele lá para baixo, Eu vou mover ele lá para baixo, né? Vai ser mais fácil assim. E eu vou vir aqui e vou editar o texto. Que aí as configurações de tamanho e fonte, elas ficam preservadas. E vou escrever aqui, The Sun, tudo maiúsculo, que a gente está fazendo uma carta do sol, né? Bem óbvio. Então, você faz isso aí com o seu texto, né? Configura da forma que você achar melhor. E agora, falta um toque final nessa nossa carta. Eu vou dar um efeito de envelhecida nela. Então, eu vou usar uma técnica aqui de pintura, vou abrir uma camada em cima de tudo, vou pegar o rosinha mais clarinho da nossa paleta, e aí eu vou vir aqui em pincéis e vou vir em pintura. E aí eu vou escolher esse pincel Stuck. E com ele, a gente vai diminuir a opacidade dele para 60%, então você arrasta essa barra aqui até 60%, que é a opacidade do pincel. E aí você vai passar em cima da carta toda, né, em algumas partes, na verdade, de forma bem suave, ó. Passei muito forte, então é suave para dar um efeito de como se a carta tivesse sido arrastada, né? Usada, né? Quando você lê tarô, essas coisas assim, a pessoa arrasta a carta na mesa. Então ela fica com essas falhas assim, fica bem bonito. E como esse pincel é muito grande, a gente precisa vir apagando depois a parte de fora. Nessa camada mesmo, você vai pegar a borracha e aí você vai
apagar, aumenta o tamanho da borracha e aí você vai apagar o entorno aí, porque com certeza o pincel vazou. E aí agora a gente tem essa carta com esse efeito aqui de arrastado, né, envelhecido, como se tivesse, a carta tivesse sido bastante usada. Muito legal. E não é eu se não tiver aí uma borda de adesivo, né, uma borda branca aqui em volta da nossa cartinha. Então eu vou fazer essa borda agora. Eu vou botar aqui no card o vídeo sobre borda de adesivo. A gente vai lá na nossa camada de linhas, né, e a gente vai pegar as duas linhas do retângulo principal e vai duplicar. Eu vou ensinar vocês a duplicar de uma forma diferente, múltiplas camadas. Segura as camadas, joga na tela e solta. E aí o programa automaticamente vai duplicar elas lá em cima, tá vendo? Pode mesclar essas duas camadas que a gente acabou de duplicar e a gente vai ter o retângulo principal, né, que a gente vai usar de base lá para a sombra e para a borda de adesivo. Agora a gente vai mudar a cor dele para azul escuro com o Drop Color. Opa! Ah, sim, eu sei o que aconteceu. É o seguinte, como a gente fez essa camada aqui com o pincel de tinta seca, ele é muito falhado, tá vendo? Tem várias falhas. Então, para usar o Drop Color, eu vou ter que fazer aquela técnica com o monolinha, empintar toda a borda dele e aí depois jogar a cor aqui pra dentro. Pronto, agora dá pra usar o Drop Color. E aí a gente preenche ele todo com esse azul escuro. E agora eu já nem sei se tá de cabeça para baixo. Vou voltar todas as camadas. Ih, ficou de cabeça para baixo, não tem problema. Beleza, agora a gente já tem a base lá da nossa carta, né? Um retângulo maior em escuro, em preto, né? Preto não, em azul escuro. E agora eu vou duplicar essa camada e vou mudar a cor dela com Alpha Lock. 2 dedos, arrasta para a direita e aí vai ficar esse quadriculado. Eu vou escolher a cor branca. Vou vir na camada, vou clicar e vou preencher camada. E aí a cor dela muda e tiro o Alpha Lock com 2 dedos arrastando para a direita também. E agora eu vou fazer aquela bordinha branca de adesivo na carta. Pronto, eu adoro ilustração que tem borda. E agora a gente vai pegar essa azul escuro, vai botar a opacidade dela em 20% e vai arrastar um pouquinho para baixo e para a direita. E aí vai fazer uma sombra, como se a carta estivesse em cima de alguma coisa. E tá pronta a nossa ilustração, ficou incrível. Espero muito que vocês tenham gostado de aprender a desenhar essa carta de tarô. Se você gostou, deixe um comentário aqui para mim. Me fala o que você gostaria de aprender a desenhar. Não esquece de deixar um like no vídeo. E se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal. Tem vídeo toda segunda e sexta às 18h15. Eu te ensino a desenhar, te ensino truques para Procreate. Super fácil, super simples. Então se inscreve aí e até o próximo vídeo. Tchau!